Nesse vídeo nós vamos discutir um pouquinho sobre as ideias de programação para Python, tá? Então vocês estão vendo aí na tela a primeira ideia que eu vou mostrar para vocês, que é o Visual Studio Code. Então ele é multiplataforma, então ele funciona tanto no Mac quanto no Windows quanto no Linux. Particularmente é a ideia que eu utilizo no meu dia a dia para desenvolvimento em Python, tá? Então aqui está o site oficial deles, que vocês já viram também no material, e aí você seleciona a versão do seu sistema para fazer o download. Você pode dar uma olhadinha na tela dele, tá? E aqui na própria página, né, tem todas as características que você tem dessa ideia. Ela é muito interessante porque ela trabalha com extensões, né, que seriam plugins. Então você pode, ela não é só para Python, ela é uma ideia de propósito geral, tá? Que você pode instalar plugin para trabalhar com qualquer linguagem, né? Principalmente as linguagens web aí, que tem muitos plugins para facilitar o desenvolvimento, a codificação e a formatação do código. Tá? Então, quando você instala o Visual Studio, né, você vem no Marketplace dele, como está aparecendo aqui na imagem para vocês, e aqui no Marketplace você coloca lá, por exemplo, Python. Você vai ver uma lista de plugins relacionados ao Python, que fazem inúmeras funcionalidades. Tá? A próxima ideia que eu vou mostrar é o Sublime, que tem a mesma ideia do Visual Studio Code. Na verdade, o Sublime é mais antigo, né? Que começou com essa ideia de plugins, né? Então, o Sublime também ele pode ser tem plugins para Python. Ele é muito popular, né? Principalmente para quem trabalha com programação web e gosta muito. Ele é um plugin, é um editor bem mais leve do que o Visual Studio Code, porém ele é muito mais simples também. Talvez para você tornar o Sublime com tantos recursos quanto o Visual Studio Code, você precisa de instalar muitos outros plugins para ele ficar no mesmo nível de recursos, tá? Então, por padrão, ele vem bem mais limpo. Então, também é uma opção para você utilizar a programação em Python. O terceiro que eu vou mostrar aqui é o Atom, que também é a mesma ideia dos dois anteriores, o Visual Studio e o Sublime, tá? Esse aqui ele é desenvolvido aí pelo time do GitHub, então ele tá bem popular. A experiência que eu tive com ele, né, pessoal, é que ele, dos três aqui, ele é o mais pesado, eu achei, tá? Para o meu uso. Então eu já experimentei todos eles e dos três eu achei o mais pesado. É claro que as versões vão evoluindo, vão melhorando, né? Então eu sugiro que você experimente também, tá? Esse editor, ele tem uma integração muito boa com o GitHub para você fazer o envio dos seus projetos, tá? Ele é bem interessante também. A outra opção que nós temos é o Spyder, né? De todos esses que nós vimos até agora, ele é o único dedicado exclusivamente para Python, né? Então você pode ver que o próprio nome dele diz aqui Scientific Python Development Environment. Que ele tem uma ideia diferente. Você pode observar nessa tela aqui que ele tem aqui a aba de projetos, né, dos arquivos que você está trabalhando, a parte de código fonte que está aqui, né, no meio, e a parte da direita, da extrema direita aqui, é a parte interativa dele, né? O que torna ele aí diferente para a programação científica. O que? Aqui você já consegue visualizar todas as variáveis, né? Aqui no canto superior, todas as variáveis que você vai declarando. E aqui você consegue, na parte inferior aqui, você consegue executar o código interativamente. Nós vamos fazer isso muito, tá? Então, o Python, diferente do que a gente já está acostumado em outras linguagens, a gente não escreve um programa inteiro e executa ele, né? A parte de programação científica que a gente vai fazer, nós vamos executando trechos do programa, né? E isso facilita muito testar, né? Fazer testes rápidos e também
acompanhar o funcionamento de trecho a trecho. É praticamente uma depuração que a gente vai fazendo. Então o Spyder, ele é muito legal para isso. Ele é o único que é dedicado exclusivamente para o Python, tá? Então vale a pena dar uma olhada nele também, ok? Agora o que eu vou mostrar são algumas versões de IDE para web. A primeira delas é o Google Colaboratory, que está aqui na tela, tá? O que é esse Google Colaboratory? Você consegue rodar os códigos em Python, né, e em outras linguagens também, vocês podem conferir depois na documentação, mas você consegue rodar os códigos em Python nos servidores do Google. Então você não está executando o código na sua máquina, tá? Então, para os fins dessa disciplina, nós não vamos demandar nenhum alto desempenho de computação. Então qualquer computador será capaz de executar esses códigos. Mas quando você for estudar a parte de Deep Learning, você vai precisar de computador, de um poder de processamento muito maior, principalmente de um chip gráfico para poder executar, uma GPU, tá? Então, se você não tem uma GPU disponível, compatível também, você pode usar o Google Colaboratory para rodar as suas redes neurais, tá? teu Deep Learning, usando as placas de vídeo que o Google disponibiliza. Então, esse serviço é gratuito, tá? Tem algumas limitações que você, por exemplo, você não pode, se você deixar muito tempo a tela aberta sem mexer no código, você expira a sua sessão, né? Eles fizeram isso na intenção de fazer com que o usuário só realmente fique ali usando, não deixe um código rodando por dias ali, ocupando poder de computação deles, né? Então, se você quiser rodar por dia, você vai ter que ficar mexendo na tela por dias, né? O que acaba sendo inviável, tá? Mas é uma ótima opção para trabalhar com Deep Learning, né? A custo zero, porque você pode usar a GPU, inclusive a TPU, que é um hardware específico do Google, para executar seus algoritmos de Deep Learning, tá? Eu vou abrir aqui, eu vou criar um novo para vocês verem como é que é a tela dele, né? Eu vou criar uma nova tela aqui. Vocês vão ver que vai carregar o que a gente chama de notebook, tá? Então aqui ele é bem interativo também, então aqui você já pode digitar código, né? Ele está aqui, eu vou pedir para conectar. Nesse momento ele está alocando um servidor, né, uma máquina virtual dentro do data center do Google e está me disponibilizando. Então, se eu vim aqui em Runtime, eu posso verificar aqui no Runtime Type qual é o tipo de máquina, uma máquina Python 3, e aqui eu posso escolher se eu quero algum tipo de aceleração. No caso, aqui está marcado None, ou seja, eu não tenho nenhuma GPU, nenhuma TPU disponível, tá? Eu poderia pôr aqui, marcar GPU, ele vai reconectar e vai me dar uma GPU para poder fazer uso aqui, tá? Eu vou deixar por default aqui, e a gente pode colocar aqui e clicar no play aqui lateral, você vai ver que ele já vai executar. Então veja que o Colab, ele é muito interessante porque você não tem que instalar nada na sua máquina. Não sei que não tem que instalar Python, você não tem que fazer absolutamente nada, é acessar o site que está aqui na tela, tá? E criar um novo documento, um novo notebook e começar a fazer sua programação, tá? É nesse formato que nós vamos trabalhar na disciplina, mas nós vamos usar uma instalação local, né? Nós não vamos ficar dependendo da internet, ok? A outra opção que nós temos para programação Python é o PyCharm. Essa é a ideia mais profissional que tem, inclusive ela é paga, tá? Então ela é uma ideia que aceita também outras linguagens, tá? É um grupo de IDEs para várias linguagens, começou no Java, e o PyCharm é o específico para Python. Então ele seria o ideal, vamos dizer assim, para trabalhar com projetos grandes, projetos de desenvolvimento de sistema comercial, né? Ele tem vários recursos que vai nessa linha, né, de projetos aí de grande porte, tá? Ele tem uma versão free,
tá? Você pode fazer o download dele aqui e você entrar lá na parte de features, você pode comparar o que tem na versão free e o que tem na versão professional, né? Se vai fazer diferença. A minha experiência com ele é que ele é de todos que eu vou falar, é o mais pesado, porque ele realmente é uma IDE bem completa. Tá? Então, para o nosso tipo de aplicação, essa programação interativa que a gente vai fazer, ele não é muito legal, né? Eu ainda acho que os notebooks, no Jupyter ou no Colab, ou até mesmo no Visual Studio Code, é mais rápido para a gente poder testar e executar nossos programas. Tá? Mas é mais uma opção que você tem. Tá? E, por fim, o que nós vamos usar nessa disciplina, ao longo de todos os exemplos, vai ser o Jupyter Lab, tá? Que aqui está o site dele e ele tem essa interface aqui. Tá? Ele é muito semelhante ao Google Colab, porém ele está executando na sua máquina. Tá? Ele roda no navegador, então eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou abrir o meu que está instalado na minha máquina. Esse aqui que já está executando no meu computador, você pode ver o endereço aqui. Tá? Ele roda dentro do navegador e ele tem esse layout aqui. Então ele parece uma IDE mesmo, né? Tem o gerenciador de projetos, ele também tem plugins, tem vários recursos, tá? E aqui tem as células de código, tá? Vocês estão vendo aqui um exemplo de uma notebook qualquer. Você consegue colocar imagens nele, né? Você monta um projeto bem interessante com ele. Tá? Tudo interativo. Então é essa ideia aqui que nós vamos trabalhar ao longo do curso, que é a mais simples da gente usar e a que permite a gente ir e voltar no código de maneira bem simples e misturar código com texto explicativo, com imagens, com tabelas, tudo no mesmo lugar.